Boa noite a todas, a todos e a todes. Sou Humberto Soares da Silva Lima, estudante do curso de Ciências Sociais à distância pela Universidade Federal de Alagoas, do Instituto de Ciências Sociais. Vou apresentar para a disciplina de profissão docente, como requisito para a segunda avaliação, um texto que vai dialogar com a discussão iniciada na disciplina profissão docente. E esse texto do professor que está ministrando a disciplina, juntamente com as duas professoras, vão falar sobre questões em torno da formação de professores dentro do campo do ensino da sociologia, voltado para o ensino médio, educação básica, assim como o ensino e suas reflexões dentro do curso de Ciências Sociais, culminando no curso da Universidade Federal de Alagoas. O texto é Ensino e Docência, Desafios para a Formação e Atuação de Professores de Sociologia e Ciências Sociais, de Jordânia de Araújo, Noélia Nunes Marinho, Júlio César Gaudêncio. Aqui está a referência do texto, que foi publicado pela revista Política e Sociedade da cidade de Florianópolis, de 2015. E as referências, né, das autoras e do autor. Então, uma pequena biodata das autoras e do autor: Jordânia, bacharel e mestre em Ciências Sociais, licenciada em Sociologia, doutoranda à época em Antropologia. Noélia, licenciada em Ciências Sociais e mestranda à época em Sociologia, pela UFAL também. Professor Júlio, bacharel em Ciências Sociais, licenciado em Sociologia, mestre e doutor em Ciência Política e professor do Instituto de Ciências Sociais da UFAL. Então, o resumo. Eu vou ler rapidamente, porque no decorrer da apresentação eu vou fixar em algumas problemáticas, em algumas questões que as autoras e o autor trazem. Então, o objetivo do presente artigo é problematizar questões em torno dos desafios postos com o retorno e a institucionalização do ensino de sociologia, ciências sociais na educação básica, por meio da Lei 11.684 de 2008. Tais desafios são vivenciados tanto nos cursos de licenciatura em Ciências Sociais, quanto nas salas de aula da disciplina de Sociologia no ensino médio. Neste sentido, a ideia é ponderar questões em torno da formação docente, chamando a atenção para o abismo ainda existente entre a formação e a atuação dos professores de Sociologia e Ciências Sociais, tendo como pano de fundo a formação que vem sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas no curso de Licenciatura em Ciências Sociais presencial do Instituto de Ciências Sociais. Palavras-chave: educação, formação, docência e ciências sociais. Então, as autoras e o autor vão discorrer a respeito do ensino de sociologia no ensino médio, bem como a ausência e reflexão sobre a formação docente no curso de ciências sociais. O texto está dividido em 4 partes: introdução, ponderações iniciais, formação docente e o ensino de sociologia e ciências sociais, na parte 2. Na parte 3, pontuações acerca do ensino de sociologia e ciências sociais na educação básica. E na parte 4, a guisa de conclusão, algumas considerações e, por último, referências. Então, e aí eu trouxe, no final da apresentação, um apontamento que as autoras e o autor não trouxeram, mas eu trouxe apenas a título de reflexão sobre o PPC do curso de Ciências Sociais à Distância, que é esse curso que eu estou hoje como aluno regularmente matriculado. Então, na primeira parte, eu quero destacar aqui as palavras abismo, teoria, curso de licenciatura em Ciências Sociais da UFAL. Então, Souza, Marinho e Gaudêncio, por sua vez, relatam que um abismo na relação entre teoria e prática no que diz respeito às reflexões
sobre a formação de professores no curso de Ciências Sociais, bem como um distanciamento, né? Uma provocação sobre o ensino da sociologia no ensino médio, levando em consideração que a relação do ensino de sociologia no ensino médio precisa, muitas vezes, estar diretamente ligada aquilo que se é produzido dentro do curso de Ciências Sociais, como um curso de atravessamentos entre a sociedade, o ser humano e o seu processo de culturas. Então, na primeira parte, as autoras e o autor detalham sobre alguns documentos, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, trazem a informação, o primeiro curso de graduação em Ciências Sociais da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, de 1933, o ensino de Sociologia e Ciências Sociais na academia e na educação básica, que é preciso haver esse diálogo entre aquilo que se produz na academia diretamente como a escola recebendo esse produto e um entendimento mais plausível entre teoria e prática. Na seção 2, formação docente e o ensino de sociologia e ciências sociais, as autoras e o autor discorrem da necessidade que há entre haver essa tríade, né? Essa interação, essa intersecção entre universidade, escola e sociedade. Afinal de contas, os cursos de licenciatura, como estão lidando com formação inicial de professores, precisam voltar um olhar específico para o diálogo da academia com a escola, da academia com a sociedade, havendo essa ligação entre esses três pilares, né? Porque são professores e professoras que, após a sua formação, vão estar diretamente ligados com o chão da escola. Então, não pode haver esse distanciamento, né? Não pode haver esse abismo entre universidade, escola e sociedade. E aqui as autoras e o autor trouxeram, né, a citação de Handifas e Oliveira, de 2009, né, em que detalham sobre alternativas teórico-práticas, teórico-metodológicas para o ensino e a prática pedagógica do professor. Então, é uma prática pedagógica voltada para a reflexão, né, é um agir que precisa haver um diálogo direto entre a reflexão professoral daquele profissional que está à frente da disciplina, no caso aqui específico, de sociologia no ensino médio. Então, não pode haver um distanciamento, e sim uma reflexão contínua que ela não pode parar. Tá? E esse intercâmbio entre a universidade e a escola, especialmente a escola pública, porque nós sabemos que a escola pública, aquela de maior impacto, de maior relevância para os acontecimentos sociais, as demandas, as mazelas, por sua vez, que florescem na sociedade, e a escola não está à parte de tudo isso que acontece. Muito pelo contrário, a escola está inserida em um campo em que fervem os acontecimentos, então é preciso haver esse intercâmbio direto entre universidade e escola. Na seção 3, pontuações acerca do ensino de sociologia e ciências sociais na educação básica, as autoras e o autor vão trazer os documentos reflexivos para o ensino médio, né, por uma perspectiva de retorno da disciplina ao currículo, lembrando aqui que nós estamos falando de uma área em que se foi pensada para ser retirada do ensino médio, e mais um agravante ainda que nós temos na atualidade, essa reforma do ensino médio, né, que está em curso para ser demandada aí novos posicionamentos dentro da educação. Então, se não houver uma reflexão dentro das humanidades
que se produz criticidade, se produz reflexão sobre o social, estamos nos encaminhando para políticas públicas pensadas para o não avanço de reflexão, e sim um retrocesso, tá? Esse retrocesso sou eu falando. E aí, na seção 3, as autoras e o autor trazem as orientações curriculares nacionais para o ensino médio. O ensino de sociologia precisa provocar estranhamento e desnaturalização. É muito importante que a gente foque nisso. Estranhamento e desnaturalização. Se o ensino de sociologia, as humanidades, não focarem dentro desse estranhamento, né, entre sujeito e sociedade, sujeito e cultura, sociedade e cultura, o ensino vai ser pautado por um abismo aí acrítico, né? Esse A como que designa negação, né? E tudo que se produz dentro do campo das ciências sociais, voltando um olhar cientista, voltando um olhar para o meio social em que se é construída, em que são construídas as relações, né? E aí as autoras e o autor falam também da importância do PIBID, que é esse programa institucional de bolsas de iniciação científica, a docência, né? Atividades de ensino, pesquisa e extensão, o ensino de sociologia, ciências sociais na academia e na educação básica, em que haja essa interação. Os projetos integradores, como marco importante para a formação inicial de professores, em que há essas urgências de se pensar o ensino nas ciências sociais, fazendo um olhar direto para o ensino médio dentro da sociologia. E, por último, as autoras e o autor trazem o seguinte: podemos considerar que uma das maiores dificuldades do ensino de sociologia e ciências sociais reside no fato de que não temos abertura nos cursos de graduação para discutir sobre a aplicação e tradução dos conhecimentos adquiridos durante a licenciatura no ensino da disciplina na educação básica. E este não parece ser um campo de investigações que se encontre no rol de interesses da maior parte dos profissionais das ciências sociais. Então, quer dizer, estão defendendo aqui que é preciso haver um maior olhar para o campo do ensino, né, no curso de ciências sociais. É bem verdade que a obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino médio tem alterado o quadro de formação de professores em nosso país, o que requer que busquemos cada vez mais refletir sobre esse cenário visando a diminuição dos entraves na aplicação do ensino de tal ciência. Então, é preciso haver essa reflexão, esse diálogo, porque se não houver um olhar problematizador, vamos dar continuidade mais do mesmo sem criticidade. E aqui eu faço, e aqui é um apontamento meu, não é do texto, né? É apenas uma reflexão sobre o que diz o projeto pedagógico do curso de Ciências Sociais à Distância. Lembrando que no texto eles fazem uma análise sobre o curso de Ciências Sociais presencial, né? Aí nós temos aqui no primeiro período introdução à sociologia, introdução à ciência política, introdução à antropologia, produção docente e organização do trabalho acadêmico e estágio. Então aqui é só para vocês perceberem que no primeiro período vamos ter contato com introdução à sociologia e profissão docente. Duas disciplinas que vão pautar sobre a ação de se construir ideias sobre o ensino de sociologia na educação básica. E aqui a porcentagem, né, do quantitativo do curso que vamos ter contato com disciplinas que diretamente estão ligadas com reflexão sobre o processo de ensino, né? Então aqui sou eu que trouxe a respeito do PPC, do curso de Ciências Sociais à Distância. As referências, né? E muitíssimo obrigado pela oportunidade, por esse momento de interação, né? Conhecimento da ferramenta, e é isso. Muito obrigado.